Atenção, hein, gente, sobre o X. Alexandre de Moraes volta a multar Starlink e o X, que passa a bloquear perfis. A gente está falando de 5 milhões de reais por dia pelo descumprimento da ordem de suspender. A Anatel notificou as operadoras para bloquear novamente a rede social. Ô, Theo, assim, aconteceu uma coisa, não é que todo mundo conseguiu entrar na rede social, mas misteriosamente algumas pessoas tiveram acesso. Agora é a Anatel multando, é isso? Não, na verdade é a Anatel notificando notificou. Isso, as operadoras e as provedoras de internet, e os provedores de internet no Brasil para que suspendam novamente, para que bloqueiem a possibilidade de as pessoas aqui no Brasil acessarem o X. E aí é curioso, né? Porque o Lucas Mendes, o nosso setorista de judiciário, trabalha lá diariamente no Supremo Tribunal Federal e ele fez uma matéria no site da CNN muito curiosa que mostra que entre os lugares no Brasil que tiveram acesso ao Twitter, ao X, antigo Twitter, foram servidores do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por meio do Wi-Fi do STF era possível acessar o Twitter. O tribunal da onde partiu a ordem para bloqueio e suspensão da rede social aqui no Brasil. Então tem dessas curiosidades e dessas, coisas curiosas da vida, principalmente aqui em Brasília. Então, entre os lugares que dava para acessar o X, era o próprio Supremo Tribunal Federal, a rede Wi-Fi do STF. E agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando multa de 5 milhões de reais por dia, caso o X continue sendo liberado de alguma forma aqui no Brasil. A gente, logo de cara, o seguinte: a dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma X no cumprimento de ordens judiciais foi confessada diretamente por seu maior acionista, o Elon Musk, em uma publicação na plataforma. Mais abaixo, ele deixa muito claro, na página 2, o seguinte: não há, portanto, dúvidas de que a plataforma X, sob o comando direto de Elon Musk, identificou a estratégia utilizada para desobedecer a ordem judicial proferida nos autos, ou seja, no processo, inclusive com a sugestão das providências a serem adotadas para a manutenção da suspensão. E aí, diante disso, o ministro de nova determinação para que a Anatel notifique todos os provedores. A Anatel já havia feito isso ainda ontem à noite. A Anatel, ao longo do dia, foi abastecendo o gabinete do ministro Alexandre de Moraes com informações relativas a essa burla no bloqueio do X aqui no Brasil, por meio de outras plataformas, por meio de outros provedores, de outros sistemas. E o ministro, então, determina que a Anatel adote imediatamente todas as providências para a manutenção da suspensão do funcionamento da plataforma aqui no Brasil. Diz ainda que o Twitter deve suspender os seus novos acessos por servidores. Citou 3 servidores por meio dos quais a plataforma conseguiu burlar o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E deixa muito claro, sob pena de multa diária de 5 milhões de reais. E destaca uma curiosidade dessa decisão. Num primeiro momento, por não haver um representante legal no Brasil, a gente contou essa história, o ministro, num primeiro momento, tomou uma decisão e intimou o Elon Musk por meio da própria plataforma, por meio do X. Isso gerou um rebuliço muito grande, isso gerou uma discussão muito grande e uma polêmica. Pode o Supremo Tribunal Federal comunicar uma decisão, intimar uma pessoa alvo de determinada decisão, uma empresa alvo de determinada decisão por meio das redes sociais, sendo que, nesse caso específico, o intimado era o dono da rede social? Isso gerou uma confusão muito grande, críticas e uma discussão em si, uma polêmica, muita gente concordando, outras pessoas discordando. Nesse caso específico, o ministro, depois dessa decisão, isso chama a atenção, na decisão ele fala assim, que, para além das intimações, ele determina a intimação por edital, que já foi publicado. Ou seja, é a praxe. O edital é uma forma de o Supremo intimar, ou de um tribunal intimar determinada pessoa, determinada empresa de alguma decisão, quando não se tem uma outra possibilidade, por exemplo, de intimação pessoal, que é a praxe. Mas existe esse mecanismo. Esse mecanismo, da última vez, não foi utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu destaco esse ponto da decisão, que para além da multa ativa do Twitter,
e do X, né, no caso, de burlar o bloqueio, ele ainda intima por meio de edital, algo que ele poderia ter feito antes e acabou fazendo por meio de publicação na própria plataforma, Elisa.